já sentimos a presença do Pai. E obrigado, Pai, obrigado porque nós estamos vivos, nós estamos respirando, nós conseguimos vencer mais um dia, graças ao fôlego de vida que o Senhor nos deu. Então nós somos totalmente dependentes dele. Aquele encontro ali de jovens sem retiro que eu participei ali, no sábado e no domingo, foi um mover tão lindo. E quando eu cheguei ali, eu não aguentei ver aquelas crianças, aqueles jovens chorando na presença do Pai. Foi tão maravilhoso. Quando a gente via jovens ali se acabando nas drogas, bebidas, achando que aquilo ali era bom, e o mover do Espírito Santo, e nós adentramos ali e sentimos a presença do Senhor, como está sendo real aqui. Quando eu vi essa banda tocando, eu me emocionei muito de você ver jovens, mas eles estão adorando ao Senhor. É louvor de adoração, é diferente louvor de adoração. É diferente louvor que hoje você escuta muito louvor para exaltar a carne, mas essa é de adoração ao Senhor. Então é profundo a gente ouvir jovens assim tão novos adorando ao Senhor. Que vocês continuem buscando a presença do Pai. Que você continue mergulhando nesse amor do Pai, jovens. Essa igreja tem sido bênção, esses pastores são nossos amigos íntimos. São amigos que nos ajudou nos momentos mais difíceis, eles estavam conosco. Tudo que passamos, eles estavam ali conosco. Ajudou muito a minha vida, a vida da minha família. Tudo que sou, primeiro agradeço a Deus, segundo eles, que tem sido instrumento de Deus aqui na terra, para nos ajudar. Eles têm buscado a presença do Pai e nós estamos vendo os frutos. A Bíblia diz que é para a gente olhar para os frutos. Os frutos vai denunciar quem é você. Não precisa a gente falar. Os frutos diz quem somos. Quem somos, os frutos diz. E eu pedindo a palavra ao Pai, pedindo o que o Senhor queria falar aos nossos corações. E o Senhor me deu essa palavra. O título é Intimidade com Deus. Como eu faço para ter Deus como meu Pai? Como é que eu faço para Deus como meu Pai? Hoje eu tenho Deus como meu Pai. Hoje eu chamo Ele de meu paizinho, meu Abba. Meu paizinho. Eu tinha Deus como todo-poderoso, não como Pai. Você vê o seu Pai da terra, você vê Deus como você vê o seu Pai da terra. Se o seu pai foi uma pessoa distante, uma pessoa ausente, uma pessoa carrasca, uma pessoa que te colocou muito castigo, você vê Deus da mesma coisa. Mas se o seu pai foi um pai provedor, um pai que estava presente, então você tem segurança na paternidade de Deus. E meu pai foi um pai ausente. Então eu sempre tinha Deus, eu achava que Ele estava perto, mas distante de mim. E eu comecei a ter Deus como meu Pai, tenho anos na igreja, buscava Ele, orava, lia a palavra, mas hoje eu amo estar na presença dEle. Hoje eu amo estar na presença do Pai. Então, à medida que nós buscamos Ele, e eu tive um câncer de mama, você já sabe que eu já falei várias vezes. E nesse câncer de mama, eu fui ter Deus como meu Pai. Quando eu descobri o diagnóstico, já falei para vocês, já falei aqui, chorei muito. E eu não consegui entregar a cirurgia nas mãos do Senhor, que o medo tomou conta de mim. Você sabe, o medo, ansiedade, é ausência de Deus.
É a ausência de você confiar nele como seu pai. Você não está tendo Deus como seu pai. Porque nós tivemos essa falha lá na infância. Para alguns. Então, quando o pai é ausente, você não tem segurança. Você vai chegar em casa, você não sabe o que vai comer. Você não sabe o que vai beber. Você não sabe o que vai ter. Você não sabe se pedir o material da escola. Você não sabe porque você não tem um pai para lidar. Então, você é uma pessoa insegura. E aí começa a vir os medos, o inimigo atacar a mente. Por isso que o Senhor fala que nós precisamos transformar a nossa mente. A doença do século hoje é a depressão. A doença da alma. E o Senhor diz que eu preciso transformar a minha mente. Para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ali, meus irmãos, eu comecei a ter Deus como meu pai. E eu me lembro que um dia eu estava muito ansiosa. E o Senhor falou para mim. Eu falei, Deus, eu estou ansiosa. E o Senhor falou para mim, qual o nome da sua ansiedade? Que ansiedade tem um nome, né? Você fala, eu estou ansioso, mas qual o nome da ansiedade? E aí eu relutei, e o Senhor me perguntou de novo, qual o nome da sua ansiedade? E aí eu falei, eu estou com medo da morte. Eu estou com medo da morte. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. E eu comecei a entender que quando você tem um pai de verdade, quando você está passando algum problema, você corre para o colo do pai. Você busca abrigo no colo do pai. É isso que o Senhor quer fazer com a gente nessa noite. Você correr para a presença desse pai. Qual é a sua dor? Qual é o seu problema? Qual é a sua angústia? Qual é a sua ansiedade? Corra para os braços do pai. E sabe de onde veio essa origem desse medo que veio por cá? No câncer de mama. Porque eu tive uma infância onde eu escutei a minha mãe o tempo todo escutando tragédia. E tinha um programa que falava assim, sempre contava que uma pessoa morria. E depois eles cantavam uma música assim lá em São Paulo, que chamava Eli Correia. Que saudade de você. Então esses medos, eu era uma criança muito calada, então eu ia absorvendo como uma esponja, absorvendo todos aqueles medos. Via brigas, via confusão do meu pai com a minha mãe. Começou a vir o quê? Insegurança, medo. Será que meu pai vai embora? Será que meu pai vai largar minha mãe? Isso tudo foi trazendo essas dores emocionais na minha vida. Só que essas dores, ela veio por cá no câncer de mama. Para que o pai tem que tratar você, tem que vir à tona. Como é que Deus vai tratar você se você não reconhece que precisa ser mudado? Ou você não reconhece a sua dor? Você não reconhece ao Senhor que você está ansioso? Como o Senhor vai tratar a sua ansiedade se você não reconhece? E ali eu comecei a reconhecer diante do Senhor. E o Senhor começou a trabalhar. E eu fui ver que o medo estava tomando conta de mim. Foi no piscar de olhos? Não. Foi numa oração mágica? Não. Foi mergulhar todos os dias no amor do Senhor. Reconhecer que eu dependo dEle. O que a palavra de Deus diz em Provérbios 3:6? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Então precisamos reconhecer o Senhor em tudo que vamos fazer. Essa foi a introdução que o Senhor me deu da palavra. Nesse exato momento que eu estou aqui. Porque eu tinha preparado outra coisa para começar a introdução. Mas eu estou sendo dirigida por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Intimidade com Deus. E tem um versículo que fala em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós.
Chegarai-vos a Deus e Ele chegará. Limpai as mãos, ó pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Eita Deus, essa prova, esse versículo é profundo, meus irmãos. É profundo. O Senhor não quer a gente de duplo ânimo, como hoje está bipolar gospel. Uma hora você está buscando a face do Senhor, uma hora você está cheio de Deus, outra hora você está aqui, é Deus, cadê Deus? Não está me olhando, não está me vendo. Então o Senhor está falando do duplo ânimo. Em Salmo também 51:10 Davi fala: Senhor, me dê um coração quebrantado e um espírito reto. Essa é a minha oração todos os dias. Todos os dias eu peço ao Senhor que Ele me dê um coração quebrantado e um espírito reto, para que eu possa ter intimidade com Deus. Intimidade é uma amizade íntima, que há proximidade, né? É você estar em secreto, íntimo da pessoa, não é isso? Por exemplo, você tem 3 amigos. O número 1, você passa 1 hora com ele. O número 2, você passa 2 horas com ele. O número 3, você passa o dia todo com ele. Qual é que você tem mais intimidade? Qual é a igreja? O número 1, o número 2 ou o número 3? É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer, que nós temos que ter intimidade com Ele. E eu preciso ter intimidade com Deus todos os dias, toda hora. Eu preciso encher a minha mente com a palavra de Deus. Por quê? Porque o que eu penso, eu sinto e eu executo a vontade. Então, se eu penso que eu estou triste, se eu penso que hoje eu estou sem força, que alguma coisa ruim vai acontecer, eu vou começar a sentir que algo ruim vai acontecer. E eu vou seguir a vontade daquele pensamento. Por que a palavra de Deus diz: transformai a vossa mente para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Vamos dar aqui um parênteses. Jesus, ele levou quase 30 anos. Aonde? Na casa do Pai. Se enchendo da casa do Pai. Ouvindo sobre o Pai. Enchendo sobre o Pai. Sobre o Pai, sobre o Pai, sobre o Pai, sobre o Pai. Quando Jesus sai, ele vai pregar. E ele fala só do Pai. A mente dele estava só do Pai. Então Satanás não podia tocar na mente dele, porque a mente dele estava cheia de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Se a nossa mente não estiver cheia de Deus, a ansiedade vai bater, o medo vai bater, as inquietações, as preocupações. A palavra de Deus diz que eu tenho que cuidar dos meus olhos, porque os meus olhos é janela da minha. O que é que você tem visto? O que é que tem você visto, o que vocês têm pensado? Você começa a sentir. Se você começar a assistir, escutar tragédia, tragédia, tragédia. Ó, tá doença assim, ó, tá morrendo ali, ó, tá acontecendo isso aqui, ó, tá acontecendo aqui. Como é que vai ficar a sua mente? Se você assistir esses jornais de hoje o dia todo, o que é que vai acontecer com a sua mente, com a sua alma? Ei, o que é que você tem escutado? O que é que você tem escutado? Porque vai afetar a sua mente e a sua alma. Então a gente precisa estar enchendo a nossa mente com a palavra, com a palavra, com a palavra, com a palavra. Então, para que eu possa ter intimidade com Deus, eu preciso fazer o quê, gente? Eu preciso ter relacionamento com Ele. E como é que eu tenho um relacionamento com Deus? Orando. A oração é você falar com Deus.
O Senhor disse que eu devo orar sem cessar. Então o tempo todo. É andando, é caminhando, é sentado, é o tempo todo falando com o Pai. Eu preciso, para eu ter intimidade com Deus, eu preciso conversar com meu Pai. Mateus 6,6 diz o quê? O irmão coloque aí. Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com... Ó o que está falando ali, ó. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai, ao seu que está em secreto. Então o seu Pai que vê o secreto te recompensará. Coisa linda. O que é entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai? É você sem máscara. Quem é você? Quem é você diante do seu Pai? Você pode enganar outros, mas você na presença do seu Pai, quem é você? Porque Ele já vê o que está em secreto. Ele sabe se você está com raiva, Ele sabe se você está com ira, Ele sabe se você está mentindo, Ele sabe se você está com inveja. Ele quer que você reconheça isso diante dEle. Provérbios 3,6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Então entra no seu quarto, fecha a tua porta. O que é que você tem colocado diante dos seus olhos, que tem tirado você da presença do Senhor? Quais são os seus vícios? Confesse diante do Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Ele está vendo o que está em secreto. Ele está vendo, você não tem como esconder dele. Salmo 139 diz que um Deus que te conhece profundamente, antes mesmo de você abrir a sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Um Deus que te conhece desde o ventre da tua mãe, antes de você se formar, Deus já te conhecia. Tu tem como esconder alguma coisa dele, meu irmão? Não. Intimidade é isso. É passar tempo, é falar com Ele. Lembra Jacó no vale de Jaboque? Jacó no vale do Jaboque luta com Deus. Luta. E o Senhor pergunta a Jacó: quem é você? Quem é você, Jacó? Quem é você? E Jacó se esconde, leva a noite toda se escondendo. Porque o que Deus queria ver? Jacó significa o quê? Ladrão, usurpador, enganador. E o Senhor estava querendo para ajudar ele, para curar ele, dizer: quem é você? Quem é você? Ei, o Senhor está te perguntando: quem é você? E o Senhor perguntava a Jacó, e até que Jacó fala: eu sou Jacó. Ou seja, eu sou ladrão, eu sou usurpador, eu enganei, eu feri o meu irmão, eu usurpei. E o Senhor diz: tu não chamarás mais Jacó, tu chamarás Israel, a menina dos olhos de Deus. É isso que o Pai quer. O Senhor quer transformar a sua identidade, Ele quer mudar o seu nome. Mas para isso você tem que reconhecer quem é você. É você se olhar dentro do espelho e dizer: eu estou irada. Eu tenho entristecido a Ti, Pai. Porque eu quero, Pai, ser o Senhor da minha vida, através das minhas vontades, dos meus desejos. Mas a partir de hoje, Senhor, eu te entrego o senhorio da minha vida. Governe a minha vida. Não deixe as suas emoções, a sua vontade, os seus desejos de governar. Às vezes a gente fala que os católicos são idólatras, mas tem muitos crentes idólatras.
idólatras de sentimento, de desejo, de vontade. Sabe que não é ter que se reconciliar rápido com o esposo, com a esposa, com o irmão. O irmão magoou, feriu, mas eu não quero, eu não vou falar, eu não vou pedir perdão. Eu estou certa, mas a palavra de Deus diz o que eu devo perdoar? Quantas vezes no dia, meu irmão? 70 vezes 7. Isso dá o quê? 490 vezes no dia. Você não quer perdoar uma, duas? Você vai falar, muita gente fala assim, deu por hoje? Deu por hoje? Já perdoei 2, 3? Chega! Só que o princípio da palavra não diz isso. Mas eu vou na minha vontade. Quem é que está governando você, meu irmão? É suas emoções ou é Deus? Não, minha irmã. Eu estou magoada demais. Esse sentimento chega, eu cansei de ser besta. Eu cansei. E o princípio da palavra não diz isso. Quem governa você? São seus desejos, suas emoções, seu sentimento ou Deus? A partir de hoje você vai dizer, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E quando a gente tem ferida na alma, que a gente não reconhece isso diante do Senhor, que não procura ajuda, eu tento ser Senhor da minha vida. Se eu venho para a igreja, tem uma irmã que me olhou com a cara feia. Eu venho para adorar, estou cheio para buscar o Senhor, mas eu acho que a irmã falou mal de mim. Eu acho que o irmão não gosta de mim. E eu não consigo entrar na presença do Pai. Eu não consigo mergulhar, porque o meu sentimento, o meu coração está machucando, está ferindo. Então as minhas emoções estão me governando, e não o Senhor. Então eu preciso deixar que o Senhor governe a minha vida, o meu coração. O salmista Davi foi um homem que ele pecou, mas pecou feio. O salmista Davi aprontou e aprontou feio. Mas o salmista Davi, ele tinha um coração quebrantado. Quando ele foi confrontado com o pecado dele, o salmista Davi não transferiu a culpa dele, nem as vontades, dizendo, olha, a culpa foi da Betseba, aquela bonitona, com licença da palavra, aquela cavalona. Eu não consegui resistir. A culpa foi dela. Ele fez isso? Não, ele disse, eu pequei. Contra ti somente eu pequei. É isso que o Senhor quer. Ele quer um coração quebrantado, que reconheça, eu errei. Nós pecamos toda hora, nós erramos toda hora. Mas o Senhor quer o quanto você é sensível e o mais rápido para você reconhecer que você errou. Eu errei, Pai. Pai, eu não estou conseguindo ter domínio nessa hora. Espírito Santo, coloca os teus pés. Espírito Santo, coloca os seus pés na minha boca, porque eu não consigo ter domínio. Quando eu vejo, já estou falando mal do irmão, já estou brigando. Coloca os teus pés sobre a minha boca. Espírito Santo, a minha mente tem ficado acelerada. Eu tenho pensado em tantas coisas, Pai. Espírito Santo, coloca os teus pés sobre a minha mente. Peça ao Espírito Santo. Ele é seu amigo, ele está do seu lado. O Espírito Santo é que nos convence toda hora do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que estar sensível, reconhecer que precisamos de ajuda. Reconhecer, Pai, eu não estou conseguindo ter domínio nessa hora. Fala. Ei, como é que você quer que o seu Pai transforme a sua vida? Eu já falei. Se às vezes você é uma pessoa irada, se você é uma pessoa que procrastina tudo, que você diz que amanhã eu vou fazer e nunca faz. Às vezes você fala assim, eu não tenho ferida na alma.
Meus traumas lá da infância não me perturbam. Mas os frutos da sua vida te denuncia: irritabilidade, nervosismo, ataque de fúria, procrastinação, fofoca. Aí você vai buscar refúgio em compras, em comida, no mafioso. Quem é um mafioso? No celular. Fica horas olhando o mafioso, vídeos. E não vai diante do seu pai, entra no seu quarto, fecha sua porta e fala: Pai, eu pequei contra ti, Senhor. Pai, me ajude, Pai. Pai, eu tenho ficado mais com o mafioso do que está buscando a tua presença, Pai. Pai, eu preciso. Nós precisamos de Deus todos os dias. Não tem como eu ter intimidade com Deus se eu não entro no meu quarto, se eu não fecho a porta. Irmão, intimidade com Deus não é você ficar assistindo uma ministração no YouTube. Não sou contra, a ministração é muito boa. Mas isso não é intimidade com Deus. Intimidade com Deus é você entrar no seu quarto, fechar a sua porta para não ser interrompido e falar com seu pai. Isso é intimidade. E não negociar esse tempo que você vai entrar no seu quarto e falar com seu pai. E não leve o mafioso nem para ouvir música, porque não lhe tira você da presença do pai. Aí você está vendo hoje a ansiedade batendo, os medos, o mundo lá fora governando a vida de pessoas. Pessoas, meus Deus, o que está acontecendo na política, e agora esse assumiu, e agora, ei, a sua vida está governada por Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Senhor dos senhores. O governo da nossa vida é dele. Ele que dá a última palavra. Nós somos governados por Deus. Nós precisamos respeitar as autoridades, mas o governo é de Deus na nossa vida. Você está ficando com ansiedade, não sabe o que vai comer, não sabe o que é que vem aí para frente, não sabe o que é que está vindo, se vai despencar as coisas, se vai baratear demais, e as pessoas vão comprar e não vai ter condições de pagar. E vocês com medo, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou comer depois? A palavra de Deus diz: olhe para os passarinhos. Quem é que dá de comer aos passarinhos? Os passarinhos precisam ter estoque. O Senhor fala como? Se eu dou de comer aos passarinhos, que é criatura, dirás você, e eu que somos filho de Deus. Filho de Deus. Então, para eu ter Deus como meu pai, eu preciso ter essa intimidade com Deus. Eu preciso reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu preciso aceitar, eu preciso entregar a minha vida para Ele governar a minha vida. Aí assim eu vou ter intimidade com o Senhor. Então não tem como eu ter intimidade com o Senhor se eu não entro no meu quarto, se eu não falo, se eu não reconheço o meu temperamento, o meu nervosismo, se eu não reconheço. Como é que eu vou querer que Deus mude a minha vida, mude a minha história? Quebro princípios. Quebra princípios, desonra os pais. Você quer ter vida longa? Você quer prosperar na vida? Honre os teus pais. Ah, Grace, mas você não sabe quem é meu pai, você não sabe quem é a minha mãe. A Bíblia não manda amar. Ela manda honrar os pais. Ah, mas você não sabe o que meu pai fez, você não sabe o que minha mãe fez. Não tem como eu conviver com eles. Honre a vida deles orando por eles. Honre. É um princípio que você vê cumprir na íntegra. Não basta você ter fé ou não, você crê em Deus ou não. Mas é um princípio que se cumpre. Quem é que está morrendo cada vez mais cedo? Quem é, gente? Por causa de princípio quebrado.
Então nós precisamos honrar os nossos pais. Precisamos ter intimidade com Deus. Eu preciso contar para meu Deus as minhas dores. Senhor, eu não consigo abraçar os meus filhos. Eu não consigo dizer que amo. Gente, eu atendo pessoas, muitas pessoas. E eu vejo homens, mulheres, 40, 50, 70. E eles caem diante quando você é confrontado e eles choram. E dizem, eu nunca tive um abraço de um pai. Meu pai nunca disse que me ama. Minha mãe nunca me deu um carinho. Ei, o seu pai está aqui hoje. O seu pai está aqui hoje. E ele diz a sua palavra, em Salmo 27, 10, que mesmo que o pai ou a mãe abandonou, o Senhor jamais, jamais te abandonará. O Senhor te acolherá, em outras versões. Ei, você tem um pai. Ei, você tem uma mãe. Eu não sei qual foi a sua carência emocional, por isso você tem dificuldade de ter relacionamento com Deus. Reconhece isso pro Senhor. Fala, meu pai foi ausente. Tenho carência muito grande da ausência do meu pai. Quando o filho, quando as pessoas falam assim, ó, ei, essa pessoa é fria. É uma pessoa sempre desconfiada. Ela não confia em ninguém. Sempre quando alguém se aproxima dela, tem alguma coisa errada. Isso aí, gente, é problema com a mãe. A mãe é que dá afeto. A mãe que dá carinho. A mãe que penteia o cabelo dos filhos, que toca, que diz que ama. Você sabia que uma palavra sua, dizer, eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Você salva os seus filhos? Toca nos filhos. A Bíblia diz que é uma geração irreconciliáveis a pai e a mãe, presunçosas, soberbas, sem afeto natural. É o toque, é o abraço do pai, é um abraço da mãe. Então, se você tem dificuldade, como é, irmã Grace, que eu faço para ser curado? Abrace. Abrace. Diga que ama. Mas eu não consigo. Isso é orgulho. Orgulho. Reconhece diante do Senhor. Pai, eu preciso dizer ao meu filho. Quantos filhos vêm chorando? Meu pai não me ama, minha mãe não me ama. E aí onde o inimigo acha brecha para ferir, machucar. Mas você tem um pai que é Deus. Olha aí em Salmo 68, do 5 ao 6. Você tem um pai. Deus, ele é o pai dos órfãos. Ele é o pai dos órfãos. Ele é juiz de viúva. Eu sei que às vezes foram filhos que perderam seu pai e morreram. Ou você é órfão de pais vivos, que é o pior. Que você não vê nenhum sentimento de expressão do seu pai. Nunca ouviu uma palavra, eu te amo. Mas o Senhor é o seu pai. Às vezes o seu pai faz isso porque ele não recebeu. Então a Bíblia diz, se o coração dos filhos não converter os coração dos pais, os coração dos pais converte os filhos. Se o seu pai não converteu em dar amor, em dar carinho, você vai converter. Você vai tocar em seu pai, você vai abraçar o seu pai, você vai dizer que o ama. Porque o amor de Deus está derramado sobre a sua vida. Você tem um pai. Você tem um pai. E ele diz no 6 que ele vai fazer. O 6, Deus, ele fará esse solitário viver em família. Olha que coisa linda. Em umas versões ele diz que o Senhor vai fazer esse solitário viver em família.
E vem mais aí. Esse versículo a gente vai ler aqui. Ele fala assim: que Deus faz o solitário viver em família, liberta aqueles que estão em prisões. Quantos estão com prisões na alma, com dores, dificuldade de perdoar, de liberar perdão? O Senhor vai libertar você a partir do momento que você reconhecer. O Espírito Santo, ele não é invasivo, ele não vai invadir a sua casa, ele não vai transformar você. A palavra de Deus diz que eis que ele está à porta e bate. Se você abrir, se você convidar, se você chamar, ele vai ceiar contigo. Ele vai entrar, ele vai transformar. Mas para isso você tem que pedir. Você tem que pedir ao Senhor. Tem outros em Hebreus. Deixa eu ver aqui, se não me falha a memória. Em Hebreus 2:14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu tenho que seguir a paz com todos. E o Senhor está dizendo aqui, ó: e todo cuidado, que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbes, e por eles muitos são contaminados. A raiz de amargura, aquela que você não reconhece diante do Senhor, não libera perdão. Aí uma pessoa mal-humorada, que procura confusão, que tudo está ruim para ele, reclama o tempo todo, amargura. Então você tem que reconhecer: Pai, arranque toda a raiz de amargura da minha vida. Porque a palavra de Deus também diz em Jeremias 17:9, que o coração da gente é enganoso, perverso, esconde sentimentos terríveis, que a gente acha que não tem, mas tem. E quem é que revela o nosso coração? O Senhor Jesus. Eu preciso dizer: Senhor, revele o meu coração, arranque a raiz de amargura, vá no porão da minha alma, Pai, transforma a minha vida. Senão o Espírito Santo, ele não é invasivo. Você vai passar anos e anos com essa raiz de amargura, ofendendo, machucando, e não procura ajuda do Pai. Jesus, ele passava em aldeia, curando, salvando e libertando. E ele sempre está perguntando: o que queres que eu te faça? E o Senhor está perguntando nessa noite: o que queres que eu te faça? Aonde você quer que eu toque? Aonde você quer que eu toque? Reconhece diante do Senhor. Esse Deus é maravilhoso. Nós precisamos buscar Ele. Então preciso ter intimidade, eu preciso orar, eu preciso buscar a face dEle. Eu preciso reconhecer. Eu preciso ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Salmo 1:2: antes tenha seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Não é eu pegar a Bíblia e ler aqui, não. É eu meditar o que esse versículo quer dizer na minha vida. E eu vou meditando na palavra de Deus. E o Senhor, ele vai trabalhando em meu coração. Josué 1:8. Josué 1:8. Ele vai falar que antes eu tenha prazer na lei do Senhor, e nela eu devo meditar dia e noite. Ele está dizendo que eu não devo
se apartar da tua boca o livro desta lei. Olha que o pai está falando. Você não pode, ela tem que ser seu companheiro o tempo todo. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes nela medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. A palavra de Deus nos confronta. Quando a gente magoa ou machuca alguém, o Senhor diz: vá lá e peça perdão. O Senhor nos trata. Para a minha mente ser cheia de Deus, eu preciso comer a palavra. Como é que eu vou lutar com o inimigo se eu não como a palavra? Então, há um percurso. Eu preciso primeiro reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu preciso orar ao Senhor, eu preciso entrar no quarto, eu preciso fechar a porta, eu preciso tirar a minha máscara, para eu ter intimidade com Deus, e eu preciso comer a palavra. Tem uns versículos aqui que fala que é em Efésios. Efésios 6. Deixa eu olhar aqui. Efésios 6:31, é 4:31. Deixa eu ver aqui, gente. Ele fala que toda, 4:31, que diz toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia e toda malícia seja tirado dentre vós. Então eu preciso reconhecer isso diante do Senhor. Tiago 1:26 também fala: Tiago 1:21, que diz: pelo que rejeitando toda humildice, todo acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, para que essa palavra ela seja enxertada em mim, para salvar a minha alma, eu preciso reconhecer o que tem dentro de mim, para ela fazer efeito. Porque se eu não reconheço, não tem como essa palavra mudar. Então eu preciso reconhecer diante do Senhor. Os filhos, Romanos 8:15 diz que nós recebemos a filiação. Nós não somos mais escravos para nós estarmos em medo. Mas agora nós somos filhos de Deus, a qual chamamos Abba, Pai. Você é filho, eu sou filha. Nós precisamos de Deus, nós precisamos reconhecer, nós temos um Pai. Vá para o teu quarto, fala com teu pai, diz a ele qual é a sua dor. Cada dia eu atendendo, eu vejo os órfãos. Aqueles que não entendem que ele é filho de Deus e tem Deus como pai. Eles são briguentos, eles são rebeldes. Ele sempre está procurando brigas. E a palavra de Deus diz, em Mateus 5:9, diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos pacificam. Os filhos dizem: não, irmão, não foi assim o que ele quis dizer. Às vezes a gente fala assim: meu irmão, aquela pessoa, eu tomei aquela dor, olha, foi uma injustiça ali, minha irmã, que eu não aguentei, eu tomei a dor daquele, e eu fui lá e eu disse desaforo. Ei, o que é que você está se sentindo injustiçado, que quando você viu a dor do irmão, você se descontrolou? Então, para que eu possa ter intimidade com Deus, eu tenho que reconhecer.
Eu disse: Pai, eu estou vendo no meu irmão. Às vezes você fala do seu irmão. Às vezes você aponta seu irmão, porque o defeito é seu. Você está se vendo no seu irmão. Por isso que você fala isso. Esse dia eu estava falando com a irmã, eu disse: irmã, Deus sempre vai botar um libertador na nossa vida. O Moisés. Sabe quem é esse libertador? É aquele que te persegue. É aqueles que te confronta. É aqueles que querem te tirar a tua paz. Esse é o teu libertador. Sabe por quê? Porque você vai para o Pai correr e dizer: Deus, eu não aguento ele. Deus, eu não estou aguentando. Deus, eu estou com raiva. Deus, eu quero fazer isso. Quando você começa a buscar a Deus, Deus vai revelando o seu coração. O quanto está egoísta, o quanto está com dificuldade de perdoar, o quanto está com ódio. Então sempre tem os libertadores na nossa vida para a gente se aproximar de Deus. Porque nós temos as lutas. As lutas revelam o nosso coração. Você sabia disso? Porque quando tem, eu já falo lá com os irmãos. Pode ver, quando tem congresso, quando tem alguma coisa que o povo se ajunta, o que é que dá? Se você não estiver vigiando, briga. Um que recebe um poderzinho, quer, levanta o nariz, quer humilhar o irmão, é confusão dali, é confusão de lá, e o povo, o que é isso que está acontecendo? Está revelando o coração, para Deus tratar. Para Deus tratar. Pai, que atitude egoísta eu tive agora com o irmão, Senhor. Deus, isso não vem de Ti. Quantos casais que estavam se separados, nem se viam direito, na pandemia começaram os conflitos, revelando os corações, dificuldade de se falar, de diálogos, muita separação, muitas brigas. Então nós precisamos cada dia reconhecer o Senhor sobre nossas vidas, pedir a Ele que transforme. Tem um louvor que eu queria que os irmãos tocassem, a gente já está encerrando, que é de Fernandinho. Nunca mais será o mesmo. Jamais será o mesmo. E nessa hora eu convido você a fechar seus olhos, encurvar a sua cabeça. Encurva a sua cabeça agora. Se o Senhor tocar meus olhos, fecha seus olhos. Medite nesse louvor. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei. Esqueça o irmão do seu lado. Purificado. Se o Senhor tocar meus pés, aonde você quer que Deus toque? Aonde você quer que Deus toque em você? Porque quando Deus toca, nunca mais você será o mesmo. Peça ao Senhor nesse momento. Esqueça o irmão que está do seu lado. E fala: aonde você quer, Senhor? Aonde você quer que o Senhor toque? É nos seus olhos. Você tem colocado coisas que têm desagradado ao Senhor. Você tem visto coisas que têm contaminado a sua mente. Peça ao Senhor agora para tocar nos seus olhos. É a sua boca. Você tem difamado. Você tem falado mal do seu irmão. Você tem dito palavras torpes. Você tem dito palavras negativas. Você tem matado o irmão com palavras. Peça ao Senhor para tocar. Fala: Senhor, toque, toque em meus lábios. Espírito Santo, toque. O Espírito Santo só vai tocar aonde você reconhece. Olha Isaías. Isaías falou: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios que habita no povo de Israel. Pede ao Pai para tocar em você. Pede o Pai para tocar em você agora. É as suas mãos.
Você tem tocado, você tem pegado em coisas que não tem edificado ao Senhor. Peça para o Pai tocar em você. É os seus pés. Você tem andado em lugares que não condiz com a palavra de Deus. Ei, peça ao seu Pai. Peça ao seu Pai. Você tem um Pai. Você é filho de Deus. Você é filho. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Reconhece o Senhor. Aonde é que você quer que o Senhor toca? É no seu temperamento? É na sua timidez? É vergonha? Você não consegue executar as suas tarefas? Tudo que você começa não vai para frente? Peça ao Pai para tocar. Peça ao Pai para tocar. Peça ao Senhor para tocar nas suas emoções e falar: a partir de hoje, quem governa a minha vida é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Peça ao Senhor para sondar. Fala: sonda-me, Senhor, como o salmista disse. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e me conduz para o caminho do bem. Ele não confia no seu coração, ele é enganoso. Ele esconde sentimentos. Às vezes você acha que perdoou, mas não perdoou. Quando você é o irmão, você quer fugir, você não quer falar, você não quer dar a paz do Senhor. Ei! Não saia daqui dessa forma. Não saia dessa forma. O Senhor Jesus está passando aqui nessa noite. O Senhor Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? E aonde você reconhecer, Ele vai tocar. E nunca mais você será o mesmo. Nunca mais. Reconhece agora. Peça ao Senhor para tocar. Peça ao Senhor para tocar em você. Oh, Abba, Pai. Oh, Paizinho lindo. Obrigado por essa noite. Obrigado por falar aos nossos corações, Pai. Toca em cada um, Senhor. Toca, Pai. Toca, Pai. Toca, Pai.